Einstein e Eddington, filme diferente que eu trago aqui para você ligado no nosso canal. Filme que é ciência, né? Sobre ciência. Quem não conhece o nome Albert Einstein, mas aposto que você não conhece o nome Eddington. Na sequência eu vou trazer informações sobre Arthur Stanley Eddington, igualmente importante cientista. Vem comigo, o filme que eu trago hoje para você é lá de 2008. Quero iniciar aqui trazendo a resenha deste filme, contar um pouquinho para você. É um filme que mostra, claro, a vida então de ambos os cientistas. É o cientista alemão Albert Einstein e o cientista inglês, ou o astrônomo inglês, né, Arthur Eddington, durante a trajetória pela elaboração da teoria geral da relatividade, famosa, mas famosa só para Einstein, né? A história acontece durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, Eddington descobre os trabalhos de Einstein e logo percebe que suas ideias sobre o universo poderiam ser revolucionárias, indo contra a teoria do inglês Newton, né, Isaac Newton. Em 1915, Einstein muda-se para Berlim, a pedido de Max Planck, para contribuir como membro da Academia Prussiana de Ciências. No entanto, se contraria ao perceber que os cientistas estavam se dedicando muito mais em desenvolver armas para a guerra, como por exemplo gás venenoso, do que para o avanço da ciência. Este cenário é também presente na Inglaterra, onde os cientistas mostraram-se contra a vontade de Eddington de apoiar as ideias do Einstein, visto que Albert Einstein era um cientista alemão. Eddington envia uma carta a Einstein questionando-o sobre a órbita do planeta Mercúrio, sendo que este fato poderia ser então uma possível falha na teoria da gravidade do Isaac Newton. A partir de então, as histórias de ambos se cruzam. Einstein continua a desenvolver seu pensamento com a ajuda de Max Planck, e logo chega à conclusão, a teoria geral da relatividade formulada matematicamente, que prediz a deformação do espaço-tempo na presença da energia. Os primeiros artigos foram publicados em 1915, na Alemanha. Apesar dos empecilhos da guerra, podemos notar o empenho dos personagens pelo avanço científico e pela verdade, e refletimos sobre como fizeram isso numa época em que os recursos de pesquisa ainda eram precários. Em 1919, Eddington organiza uma expedição com a finalidade de testar a teoria da relatividade utilizando sobreposições de fotografias do espaço durante um eclipse solar, observando que a luz vinda de estrelas distantes se curva ao se aproximar do Sol, o que atesta então a veracidade da teoria do Einstein. Este fato tornou Albert Einstein mundialmente famoso e sua teoria amplamente aceita. O filme é de grande importância para a divulgação do conhecimento a respeito da vida e da obra do Albert Einstein. Também nos mostra como nada é absoluto, pois mesmo a teoria de Newton, que todo mundo ouviu falar também, né? Ele que era considerado essa teoria que era um grande avanço científico na época e amplamente aceita, pode ser contrariada por novas pesquisas e comprovações. Através do filme, podemos perceber a ciência como um processo que está sendo desenvolvida e descoberta constantemente. Além de tudo isso, a parte da ciência e dos trabalhos de ambos, o filme também mostra a vida particular do Albert Einstein, porque sim, ele era um ser humano também, né? Tinha a sua vida pessoal, inclusive vida sexual do Albert Einstein, também é mostrada aqui neste filme. Bom, neste filme aqui eu contei bastante, diferente do que eu costumo fazer com as resenhas de filmes, mas aqui esse filme é bem diferente, é uma questão mais de ciência do que de cinema, apesar de ter unido ambos no mesmo. Tem mais um detalhe importante antes de eu começar a analisar alguns pontos importantes desse filme, uma frase que é bem interessante que está no filme, questionam a Einstein na seguinte forma, né? Para que serve a ciência se não tem uma aplicação prática? E também o filme mostra um Einstein desacreditado para a comunidade científica, olha só, né? Para você ver, como eu disse antes, Albert Einstein era um ser humano, como qualquer outra pessoa, e chegou um momento da vida em que ele se destacou. Porém, ele teve um passado até conturbado, ele ia mal na escola. Isso não é mostrado no filme, essa parte, mas é fato. Ele ia mal na escola, inclusive muitos jovens estudantes usam essa frase quando os pais questionam as notas. Mas até Albert Einstein ia mal na escola. Enfim, ia mal na escola, mas depois conseguiu, com a sua capacidade mental,
e científica, ser um dos maiores cientistas de todos os tempos. Essa então é a resenha, o início aqui deste filme. Vou trazer aqui a ficha técnica, depois eu analiso alguns itens importantes que eu achei e quero compartilhar com você aqui neste vídeo. Vamos lá. Filme então de 2008, feito lá no Reino Unido. Tem 89 minutos de duração. A direção do Philip Martin e o roteiro do Peter Moffat. O elenco tem o Andy Serkis como Albert Einstein e também tem o David Tennant como o Arthur Eddington. Já antecipo aqui ambos com uma participação muito legal, muito interessante. Botaram vida realmente nos dois personagens. Gênero filme de drama, também filme biográfico. Afinal, os fatos tratados no filme são todos verdadeiros. Idioma inglês. Muito bem, então, vamos analisar alguns itens que eu separei deste filme que já antecipa, é muito bom. Mas claro, para você assistir e gostar como eu gostei, precisa ter um pouco de gosto pela ciência. Mas você não precisa ter muito conhecimento, né? Afinal, é bem complexa a teoria da relatividade, enfim, os outros temas que são tratados no filme, mas não precisa ter não muito conhecimento. Já vou explicar sobre isso no decorrer aqui destes itens. Bom, primeiramente, esse não vou separar em ponto positivo ou negativo, até porque não encontrei nada de negativo no filme, apenas detalhes que eu vou citar e que acabam sendo, sim, positivos. Então vamos a eles. Primeiramente, os nossos protagonistas, o Albert Einstein, que todo mundo conhece, e também o desconhecido aqui para a maioria, o Arthur Eddington, um rapaz bem jovem, o mais jovem, inclusive, a chefiar a Real Sociedade, que no passado havia sido dirigida por ninguém menos que o Isaac Newton, isso 200 anos antes. Ele que é autor da teoria da gravidade, que é citada e contestada aqui neste filme. Segundo item que eu trago, a questão chave da história, que é quando o inglês lê um trabalho que Einstein havia publicado e fica fascinado. Mais tarde, intrigado com o que lhe parece uma falha na teoria da gravidade de Newton, o fato, de que a velocidade com que Mercúrio gravita em torno do Sol não é igual à dos demais planetas, e tem esse que eu já citei anteriormente. Ele envia então uma carta para Einstein, que a essa altura havia voltado para Berlim. Sim, a comunicação na época era via cartas, claro. Terceiro ponto que eu trago, aí você fica imaginando como a comunidade científica inglesa da época recebeu tudo isso. Durante a guerra, a possibilidade do inglês Isaac Newton ser desbancado pelo alemão Albert Einstein. Então a ciência corria paralelamente à questão da guerra, que é algo que todo mundo sabe que é muito complicado. Quarto ponto, a questão de que também é curioso que, embora Albert Einstein seja alemão e o Eddington seja inglês, esse fato não impediu o respeito e a colaboração mútua, enquanto seus países estavam se destruindo na guerra. Isso deixou os colegas de Eddington em Cambridge chocados, inclusive pelo fato dele estar questionando Newton, que é um dos maiores orgulhos da ciência britânica. Furos na teoria de Newton eram absolutamente inaceitáveis. Quinto ponto, a questão de que é mostrado no filme, além da vida profissional, mais precisamente do Einstein, mas também do Eddington, de ambos, além da vida profissional na ciência, também é mostrado o lado pessoal de ambos, principalmente o lado amoroso do Albert Einstein. Como eu disse antes, sim, ele também era um ser humano e esse lado é com certeza desconhecido da maioria. Ou seja, esse filme aqui é uma aula sobre Albert Einstein e sobre o Eddington, o Arthur Eddington. Seguindo, o Albert Einstein ficou muito famoso, e o Eddington acabou sendo esquecido. Isso, inclusive, no final do filme, depois dos créditos, é mostrado, citado essa questão. Arthur Eddington esquecido e Albert Einstein levou toda a fama. O filme serve então para colocar em evidência a importância do astrônomo Arthur Eddington, recolocando ele no seu devido lugar. Esse que era um cientista fascinante. Como eu disse antes, eu também não tinha ouvido falar jamais dele. Este filme serviu para me colocar a par de toda essa situação. Ele foi o primeiro cientista a perceber, então, a importância dos estudos do Einstein e foi o homem que comprovou, inclusive na prática, através das fotos feitas na Ilha de Príncipe, que a teoria de Isaac Newton tinha falhas e a de Einstein estava correto. Para você ver, então, a importância deste astrônomo, o Arthur
Arthur Eddington. Ainda a história é riquíssima de detalhes fascinantes, e o roteirista Peter Moffat e o diretor Philip Martin conseguiram criar uma narrativa ágil, agradável e interessante. Mesmo quem não entenda muito de física, quem não entenda muito de ciência, consegue compreender bem os detalhes. Isso é muito bom, né? Porque não adianta você apresentar ao público um filme complicado, complexo, como é a física, porque daí as pessoas não iriam compreender, e aqui acontece justamente o contrário. E também a questão de que essa produção, esse filme, ele foi feito pela HBO e também pela BBC. Portanto, é praticamente um documentário. É filme também, tem todo o formato de filme, as características de um filme, mas não deixa de ser um documentário. É fascinante, como eu já usei essa palavra, interessantíssimo para você conhecer um pouquinho, uma breve parcela da história destes dois cientistas, porém muito importante para a nossa sociedade. Muita coisa que você faz, que você usa hoje em dia tem importância direta na teoria da relatividade do Albert Einstein. Inclusive até é o trabalho mais famoso do Albert Einstein, a questão dessa teoria da relatividade. Em resumo, é um grande filme sobre ciência. É isso que eu digo, assista, porque realmente vale a pena. Antes de encerrar aqui, deixar minha nota, eu vou trazer um pouquinho, os detalhes rápidos sobre ambos, sobre a morte de ambos, tanto Albert Einstein quanto o Arthur Eddington. Eu tenho aqui algo que eu encontrei que eu achei bem interessante. Isso aqui não está no filme, mas é bem interessante de anexar aqui nessa matéria a questão que no verão de 1950 os médicos do Einstein descobriram que ele tinha um aneurisma, um vaso sanguíneo fraco em sua aorta abdominal, que estava ficando maior. Quando foi encontrado, os médicos tinham poucas opções de tratamento e envolveram o vaso sanguíneo inflamado com um papel celofane na esperança de evitar uma hemorragia. Albert Einstein parecia ter recebido bem a notícia, assim como se recusou a fazer qualquer tentativa cirúrgica adicional para corrigir o problema. Recusou a cirurgia dizendo, olha só que interessante, abre aspas, quero ir quando eu quiser. É de mau gosto ficar prolongando a vida artificialmente. Fiz minha parte, é hora de ir embora. E eu vou fazê-lo com elegância, fecha aspas. Logo depois ele veio então a óbito, acabou falecendo no ano de 1955. Né? Essa é a data de falecimento do Albert Einstein, 18 de abril de 55, ele morreu aos 76 anos de idade. Seu corpo foi cremado. E não se sabe ao certo onde as suas cinzas foram jogadas. Mas muito provavelmente foram espalhadas ao longo do rio Delaware, perto de Princeton, nos Estados Unidos. Quanto ao Arthur Stanley Eddington, a morte dele aconteceu em Cambridge, em 22 de novembro de 1944. Morreu antes, olha só. Morreu 11 anos antes de Albert Einstein. Morreu com 61 anos de idade e a 36 dias do seu aniversário. Ele encontra-se sepultado lá em Cambridge, na Inglaterra. Tá, então o filme é Eddington e Einstein, ou Einstein e Eddington, filme lá de 2008, que é realmente muito bom, mas como eu disse lá no começo, você precisa gostar um pouco de ciência, ou no mínimo estar com a mente aberta para receber informação. Porque esse filme traz muita informação bacana, interessante, legal sobre esses dois super cientistas. E como eu já disse, também tem um trabalho importante de dar o devido reconhecimento ao Arthur Eddington. Sem ele, talvez, nada disso sobre a famosa e importante teoria da relatividade pudesse ter sido feito. Espero ter sido claro aqui nas minhas palavras. E para fechar minha nota, então, para esse filme lá de 2008, 5 estrelas, gostei muito. E recomendo para você, assista, porque vale a pena.